Olá, bom dia a todas e todos que nos assistem nesta manhã de domingo, num domingo especial, dia de eleição no nosso Brasil, e a gente torcendo para que a gente possa construir um futuro melhor para todos nós. E conto com você que está aí no seu exercício de cumprimento da sua cidadania. Embora a gente tenha esse compromisso, a gente não vai deixar de fazer o nosso estudo bíblico de todos os domingos pela manhã. E nós vamos fazer o nosso estudo bíblico na carta de Tiago, seguindo nos textos que já paramos anteriormente. Se você perdeu algum, você pode acessar o nosso canal aí, ver a playlist, ver os vídeos anteriores e assistir, fazer aí um acompanhamento do conteúdo que nós já elaboramos durante esse tempo. E também gostaria de convidar você a ter acesso ao material de estudo que elaboramos para os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Ele é um presente da nossa igreja para você. Ele se encontra no blog da nossa igreja. O endereço ele está aqui embaixo, nas descrições do vídeo, do nosso blog. Mas também eu coloquei aqui do lado o link no nosso chat para que você possa acessar. Então você entra lá, já entra direto na página de estudos da nossa igreja, tem uma lista de vídeos, videoaulas e de apostilas. Então você pode procurar ali a apostila para a nossa aula, Aprender a Viver, Estudos na Carta de Tiago, está com uma palavrinha bem destacada, escrito novo em vermelho. Então, tire bom proveito, leia com atenção, examine, acompanhe a nossa aula, será muito bom para você. Também quero convidar você a fazer esse estudo de maneira que possa colocar em prática em sua vida, no seu dia a dia. Então vamos lá ao nosso estudo, vamos ao conhecimento da palavra de Deus a partir daquilo que nós temos aprendido. Eu coloquei aqui na nossa. Já iniciamos, né, com a nossa apresentação aqui do lado, e hoje nós estamos na 13ª aula do capítulo do livro de Tiago, ou da carta de Tiago. Nossa aula de hoje vai falar sobre as atitudes necessárias para a vida. Que atitudes eu preciso ter para viver de uma maneira digna no mundo em que todos nós existimos? Como é que a gente vive de maneira digna, que seja uma maneira honrada da nossa vida? Eu escolhi um texto que nós poderíamos utilizar aqui para pensar e nos motivar a estudar a palavra de Deus. Tiago 4:17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que palavra dura, né? Se você sabe que pode fazer uma coisa e não faz, isso já é pecado. Isso aí seria o pecado da omissão, né? Você saber que pode fazer alguma coisa para abençoar alguém e você se omite. Você sabe o que é o certo, mas você se omite. Então, isso tem muito a ver com a nossa experiência de fé no mundo que nós vivemos. Diante das injustiças, das desigualdades, a gente sabe o que é certo. A gente sabe o que é fazer o bem para as pessoas. E se a gente não faz, se a gente se omite, isso é pecado. O texto que vamos ler da carta de Tiago se encontra no capítulo 4, versos de 11 a 17. Então, se você tem um exemplar da sua Bíblia, pode abrir aí, acompanhar a leitura com a gente. Se você não tem, eu coloquei aqui na apresentação a nossa leitura de hoje. Então, vejam lá, Tiago 4, de 11 a 17.
Diz a palavra de Deus assim, eu uso a versão da NVI na nossa igreja. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que palavra, né? Tiago é muito prático, muito incisivo nas suas colocações. Toda a sua teologia, ela pode ser compreendida ou como teologia prática ou como teologia pública, que é a manifestação da fé nas esferas públicas. É lá, na rua, na casa, no trabalho, na escola, onde a gente precisa exercer a nossa fé. Não dentro do templo, não entre os nossos queridos e queridas irmãs, né? Irmãos e irmãs, mas lá na rua, lá no mundo, onde as pessoas nos observam e que muitas vezes estão desorientadas, precisando de um exemplo de vida que possam seguir, que é o nosso, o meu e o seu. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos pensar um pouco nisso. O que é necessário da gente fazer? Qual é a atitude pública mais conveniente, mais adequada? Então, Tiago ele diz que o princípio orientador de toda a vida é fazer o bem. Nós existimos como cristãos para fazer o bem. O princípio orientador de toda essa sequência de textos dessa parênese que lemos pode ser resumido nesse versículo 17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O nome disso é omissão, meu irmão, minha irmã. Quem se omite, quem nega ao outro o direito ao bem, o direito à dignidade, comete pecado. Não esqueçamos disso, tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? Pessoas que querem encontrar caminhos para a construção de uma vida que faça sentido, terão, na graça de Deus, uma grande motivação para ser um praticante do bem, que é isso que deveria caracterizar toda a nossa vida. Tem conceitos subjetivos, como amar, por exemplo. Nem sempre podemos demonstrar o quanto amamos. Perdoar, nem sempre podemos demonstrar se perdoamos, não é verdade? Mas a prática do bem é uma prática objetiva. Ela visa exatamente produzir um efeito, é uma ação, é uma atitude visível, pública, prática da nossa fé. Eu diria que a fé é como se tivesse dois lados, né? De um lado, você tem a sua experiência pessoal, aquilo que você sente,
aquilo que você acredita, aquilo que você confia, aquilo que você sabe. Do outro lado, você tem aquilo que você faz, que é exatamente o verso daquilo que você acredita. Mas aquilo que você acredita, vai fazer o que com aquilo? Aquilo que você sabe, vai fazer com aquilo, vai repetir aquilo tudo como um discurso na vida do outro? Não, você vai transformar em prática do bem, em fazer o bem. Nós, cristãos no mundo, precisamos aprender a fazer o bem, porque é o lado contrário de uma vida cristã comprometida com os valores do reino de Deus. Então, se é assim, meus irmãos, minhas irmãs, como transformar a vida que tenho desfrutado por viver debaixo da graça de Deus em ação concreta em favor do outro? Como é que eu faço isso? Como é que a gente faz isso? Bom, eu quero mergulhar no texto e encontrar algumas respostas. A primeira delas, né, tem a ver com essa vida que eu tenho, como uma pessoa comprometida com o reino de Deus, transformado pela graça, como vimos na aula passada. E, aliás, na aula passada, a gente percebeu que, da parte de Deus, encontramos todo um conjunto de atitudes divinas, de encorajamento, de fortalecimento, de estímulo para vivermos uma vida debaixo da graça. Deus trabalha por isso. O Espírito dele trabalha incansavelmente para que nós possamos viver debaixo da graça. Tão certo como Deus fará a parte dele, por eu me aproximar de forma humilde dele, eu devo também me esforçar para dar conta de fazer a minha parte. Então, meu irmão, minha irmã, você sabe que Deus está trabalhando com seu espírito arduamente para que você viva uma vida debaixo da graça dele. E a contrapartida nossa é a gente fazer todo o esforço para que a gente possa corresponder a isso, entendeu? Não é que você precisa fazer isso, o seu esforço não é para receber a graça, o seu esforço é para você demonstrar que você vive debaixo da graça. O que é esperado, então, que a gente faça? O que a gente precisa fazer? Bom, nós podemos verificar dois aspectos que vão sempre estar em relação com essa vida transformada, com essa vida abençoada, com essa vida cheia do Espírito Santo, que vai nos interpelar o tempo todo. São atitudes que orientam nossa conduta no mundo, de maneira que ela alcance aquelas pessoas que precisam ser tratadas também pela graça de Deus, mas que ainda não chegou até elas. Nós somos capazes disso? Claro que somos, irmão. Claro que somos, minha irmã. Nós somos capazes de sermos canais de bênção para levar a graça de Deus às pessoas que estão à nossa volta e que ainda não desfrutam das bênçãos divinas advindas da graça de Deus. Então, como é que eu faço isso? Que atitudes são essas que eu preciso ter? Então, vamos ver duas atitudes que precisamos ter. Em primeiro lugar, é o nosso relacionamento com o outro. Precisamos cuidar disso. A maneira como nos relacionamos. Aliás, precisamos nos relacionar, precisamos ter amigos, precisamos falar com as pessoas, nos abrir a novos relacionamentos. O crente, ele tem uma tendência muito grande de viver dentro de uma clausura, dentro de uma redoma, dentro de um esconderijo, como se a igreja se transformasse tão somente num aprisco lacrado. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver no mundo. Fomos chamados para fora do mundo.
Jesus diz que ele chega no seu aprisco e ele chama as suas ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz. Então, nós temos que nos preocupar com o relacionamento com o outro, sim, o tempo todo. O que as pessoas pensam da gente? O que as pessoas precisam? O que as pessoas estão pensando nesta hora a respeito do mundo? Nós precisamos nos preocupar com isso. Tiago 4, versos 11 e 12 diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Então, não cria intriga, meu irmão, não cria fofoca, não se envolve em falcatruas, seja uma pessoa honesta. Então, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Você está colocando a palavra de Deus em xeque, você está colocando em confronto aquilo que Deus apresentou para você, o que é melhor para a sua vida. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você, meu irmão, para julgar o seu próximo? Quem é você, minha irmã? Ah, mas eu sou o pai do meu filho, eu julgo meu filho, sim. Quem é você, pai? Quem é você, mãe? Quem é você, pessoa que fica julgando o outro, estabelecendo um juízo pesado sobre o outro? Isso é um aspecto muito ruim dos relacionamentos, quando o lado do julgador, quando o lado daquele que faz juízo de valor sobre o outro é um cristão. Nós temos aí um problema sério, um problema grave. Então, quando a gente fala de relacionamento com o outro, quem é esse outro com o qual nos relacionamos? Quem é esse outro? Bom, eu anotei aqui algumas especificações de quem é esse outro, porque nós precisamos ter muito critério para poder julgar. O nosso próximo. O nosso próximo é uma pessoa que tem vontades, que tem desejos, que tem uma história de vida e que não tem nada a ver comigo. Ele tem a história dele e eu tenho a minha. Eu vou prestar contas a Deus da minha vida e ele vai prestar contas a Deus da vida dele. Nós temos a natureza. A natureza não é nossa posse, não é nossa propriedade. Ela não está aí para ser destruída, para eu fazer o que eu quiser. Eu fui colocado no mundo, como todo ser humano, para cuidar da natureza, para preservá-la, para cuidar dela como quem cuida de um jardim. É isso que precisamos fazer. Também cuidar a si mesmo como um outro. Eu também sou uma pessoa que tenho minhas vontades. Eu não tenho um padrão rigoroso de comportamento. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho também os meus problemas. Eu tenho minhas vontades, meus desejos, minhas aspirações. Então eu preciso ver isso como se eu fosse um outro que precisa também ser tratado, ser cuidado, ser amado por mim mesmo. E eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Deus é com quem eu me relaciono. Eu preciso me relacionar com Deus. E entender que Deus tem uma forma de ser, um jeito de ser, que é completamente diferente do meu. Preciso entender que esse Deus tem uma vontade, tem um propósito, e Ele gostaria que essa vontade e esse propósito também fossem realizados. Está vendo só como é que isso é importante? Então, a maneira de se relacionar com o outro, que pode ser o seu próximo, que pode ser a natureza, que pode ser você mesmo, e pode ser o Deus transcendente, amoroso, com quem você busca e quer salvação dele. Então, esse outro com quem eu vou me relacionar, isso tem a ver com o cuidado. A palavra cuidado é uma palavra muito importante. Eu precisava colocá-la em destaque aqui.
que é o cuidado um com o outro. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar mais da natureza. Precisamos cuidar do nosso testemunho, de como cremos em Deus. Precisamos cuidar da nossa própria vida. E, enfim, precisamos aprender a cuidar. Envolve tanto o cuidado como a maneira como nós percebemos o outro. A outra implicação dessa palavra do juízo de Tiago é a maneira como nós exercemos o cuidado sobre nós mesmos. Então, eu cuidar do outro, cuidar da pessoa, cuidar da natureza, cuidar da minha confiança em Deus, enfim, de todas essas coisas, tem a ver com um certo cuidado de si. A expressão cuidado de si é uma expressão filosófica muito importante e que foi trazida pela cultura greco-romana. E isso desenvolveu uma grande mudança no comportamento das pessoas. Porque o próprio apóstolo Paulo já dizia para o jovem Timóteo: aprende a cuidar de ti mesmo. Aprende a cuidar de ti mesmo. A gente aprender a ter cuidado com as coisas que a gente fala, com a maneira como estamos construindo a nossa vida, com os valores que nós desenvolvemos, com as coisas que falamos, com os impactos daquilo que fazemos, enfim, nossas escolhas. Tudo isso é preciso a gente ter um certo cuidado. E o cuidado de si envolve algumas práticas. Olha o que Tiago diz, Tiago 4, 13 e 15. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ah, pastor, ele está cuidando de melhorar de vida. É verdade. Mas não é só isso. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Quem é a sua vida? Quem é você, meu querido? Quem é você, minha querida? Você pode responder pela sua vida? Você pode dizer quantos anos você vai viver, qual será o dia da sua morte? Você tem controle sobre isso? Aí ele continua assim: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha, tem algumas coisas importantes aí sobre o cuidado de si. O cuidado de si tem a ver com a maneira como percebemos a nossa vida. Qual é o valor que damos a ela? Como é que você valoriza as oportunidades que você tem? A chance que você tem de viver, de ter a história que você teve, mesmo que você não goste, mas é a tua história. De você saber que você é uma pessoa importante para Deus exatamente porque você é o que você é. Então, meus irmãos, quando nós falamos isso, a gente descobre que a vida é uma atribuição temporária. O meu tempo de vida é muito curto. A vida é muito breve. Ela logo vai embora. Hoje eu estou aqui falando com vocês, amanhã posso não estar. Hoje eu estou aqui compartilhando aquilo que eu sei. Amanhã eu posso não ter condições de fazer isso. A melhor maneira de cuidarmos da nossa vida, a única maneira mais correta de cuidarmos da nossa vida é entregando ela para aquele que o criou, que a criou. Quem é que criou você e a mim, meu irmão, minha irmã? Foi Deus. Ele é o melhor conhecedor da sua vida e ele é a pessoa que mais pode te ajudar quando diz algo a respeito da sua própria vida. O cuidado do outro e o cuidado de si são as ações necessárias para a vida cristã. É assim que a gente vive no mundo, cuidando do outro e cuidando de si.
Isso é mais importante, meu irmão, minha irmã, de você observar princípios religiosos. Isso não é doutrina. Isso não é regra moral. Isso é princípio de vida. É viver, meu irmão, minha irmã. Viver cuidando do outro e viver cuidando de si. Isso é que nós todos precisamos fazer. Se eu pudesse resumir aqui o que é cuidar do outro, o que é cuidar de si, eu diria que isso é o resumo daquilo que Jesus nos mandou fazer. Mateus 22, de 27 a 39. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é cuidar de si e cuidar do outro. É assim que a gente cuida de si e cuida do outro, como um exercício, uma prática de amor. E quem ama faz o bem. Quem ama não faz o mal. Quem ama não odeia. Quem ama não pratica a mentira. Quem ama não cuida de seus próprios interesses. Quem ama, ele se entrega para o outro. Ele cuida de si e cuida do outro. Bom, gente, depois da gente falar isso, a gente percebe que nós estamos vivendo num tempo que os cristãos estão vivendo um grande equívoco. A igreja se meteu num grande equívoco, numa jornada equivocada quanto à prática da sua fé no mundo. E a gente precisa corrigir isso. Outro dia eu estava lendo uma frase de um pensador norte-americano. Aí ele dizendo que nós precisamos tornar a igreja evangélica evangélica. A igreja evangélica, porque evangélico virou um rótulo, né? Como se fosse uma grife. E evangélico não é isso. Evangélico é aquele que segue o evangelho. E o evangelho que eu sigo e que eu ensino para você e que tento colocar em prática na minha vida, no meu testemunho e no meu ensino, é o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho da justiça, o evangelho do acolhimento, o evangelho que cuida de todos nós, que nos estimula a cuidar uns dos outros. Bom, como é que a gente faz para evitar esse equívoco, corrigir esse equívoco que acaba induzindo a gente a uma prática do erro? Bom, se o cuidado de si e o cuidado do outro são atitudes necessárias para a gente viver no mundo e que isso venha fazer sentido para a gente, o que é que tem impedido que os cristãos exerçam esse cuidado de si e cuidado do outro? Bom, eu vou anotar aqui algumas coisas que podem gerar equívoco que Tiago lembra. Atitudes que comportam equívocos. Primeiro, o orgulho. A gente se achar bom demais. Não, eu faço. Eu vou lá fazer. Eu sou capaz. A autossuficiência e a vanglória. Essas atitudes trazem uma grande ilusão de que temos o controle sobre o nosso futuro. Porém, essa não é uma competência que nós possuímos. Ninguém tem o controle sobre o seu futuro. Tiago diz assim: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Essa presunção de dizer qual vai ser a solução, eu vou fazer porque vai ser assim,
porque vai ser desse jeito. A gente precisa ter esse cuidado, né? Às vezes a gente transforma isso num jargão, né? Se Deus quiser, se Deus quiser, mas no fundo ele está dizendo, porque o meu Deus quer. E tem gente até que diz, se Deus quiser e ele quer. Não, é se Deus quiser mesmo. Eu não tenho o controle de nada, meu irmão. Você não tem o controle de nada. Nós precisamos abrir mão dessa vanglória. Eu vou trocar por uma outra palavra, uma palavra que eu acho que é mais adequada, embora ela seja uma palavra ofensiva, um tanto quanto ofensiva, que é petulância, arrogância, presunção. A gente achar que nós podemos definir o nosso futuro, ter o controle sobre ele, fazer as coisas que a gente acha que vai dar certo lá na frente. Mas não tem controle nenhum, ele não sabe de nada. Jesus ensinou uma coisa muito importante. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Mateus 6, verso 34. Relaxa, meu irmão, descansa no Senhor, porque quem cuida de você é Deus, e Ele sabe o que é melhor para a sua vida. A Bíblia nos mostra que a vida sem Deus não faz sentido algum. A vida sem Deus... Anota essa frase aí, minha irmã, meu irmão. A vida sem Deus não faz sentido algum. E o apóstolo Paulo completa esse raciocínio de Jesus, que é corroborado aqui pelo pensamento de Tiago, dizendo o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Aprendendo a viver. Como é que a gente aprende a viver, meu irmão? Como é que a gente coloca em prática tudo isso? Como é que a gente exercita isso tudo? Eu queria deixar aqui uma expressão tão importante da palavra de Deus. Fazer o bem é uma exigência cristã. Não é uma opção para você. Você não tem a escolha entre fazer o bem e não fazer o bem. Não é uma escolha, nem é uma opção. É uma prática que deve fazer parte de nossa vida cotidiana, de maneira permanente, sempre. Dê no que der, a opção sua é fazer o bem. Fazer o bem é o quê? É fazer o certo. É fazer aquilo que você deve fazer. É estar ao lado da justiça. É estar ao lado do direito do mais vulnerável. É defender a dignidade de uma pessoa, de um ser humano. É isso que é fazer o bem. É fazer com que a pessoa do outro se sinta abençoada por ter no mundo alguém que age e pensa como você pensa, meu irmão, minha irmã. Alguém que possa dizer para você: muito obrigado por você cuidar de mim. Muito obrigado por você cuidar da natureza. Muito obrigado por você ser uma pessoa tão cuidadosa assim. Isso exige de nós todo o nosso empenho, nossa dedicação, todo o nosso esforço. E é bom a gente lembrar dessa frasezinha final que eu coloco aqui. Há frutos que valem a pena serem colhidos por esse esforço. Frutos que serão colhidos. Esses frutos sempre serão dignificantes, sempre serão abençoadores. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu quero deixar esse texto aqui. Gálatas 6:9,
O apóstolo Paulo, ele diz para a igreja: olha, igreja, por favor, meus irmãos, minhas irmãs, escutem isso é profético. Isso é palavra de Deus para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Não se desanime, meu irmão, de fazer o bem. Pode ser que alguém não te dê valor por isso. Mas eu faço bem pelo outro, eu faço tudo pelo outro, eu me dedico, eu tento ser uma pessoa melhor para o outro, mas ele sempre me acha uma pessoa fraca, uma pessoa esquisita, uma pessoa idiota ou coisa semelhante assim, né? Não vale a pena fazer o bem para aquela pessoa, porque ele não o reconhece. Não, o Senhor não nos chamou para recebermos recompensas aqui. A recompensa é Ele quem vai dar. Ele tem frutos guardados como recompensa pelo seu esforço por fazer o bem em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Fazer o bem sempre, sempre, sempre. Amém, meu irmão? Que bom, né? Quero convidar você a gente orar ao Senhor junto aqui. Feche seus olhos, fale com Deus. Quero colocar diante de Deus sua vida, seu dia, seu domingo, que seja um dia abençoado em que você faça bem para as pessoas que estão à sua volta. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo estudo da Tua palavra, pela maneira como o Senhor tem falado ao nosso coração através desta carta e dos estudos que fazemos aqui no nosso estudo bíblico à distância. Abençoe as pessoas que nos acompanham, as pessoas que estão conosco, as pessoas que são alcançadas por essa gravação que vai ficar à disposição de tantas pessoas. Faça com que, ó Deus, essa palavra chegue a tantos corações e use a nossa vida, Senhor, para abençoar outros. Queremos fazer o bem. Queremos ser pessoas que abençoem outras pessoas. No nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos na nossa igreja numa fase que nós chamamos de híbrida, porque nós estamos sem o nosso espaço físico durante estes dias. Já faz 3 meses que nós não conseguimos nos reunir regularmente, presencialmente. Então, nossas atividades estão sendo todas online, através da transmissão da mensagem aqui no nosso canal, tanto do estudo bíblico, agora às 10 da manhã, de domingo, quanto às 18 horas do domingo também em nosso canal com a mensagem da Palavra de Deus. Hoje, inclusive, vamos encerrar a nossa série de mensagens sobre circunstâncias da vida que nos fazem desanimar, desistir, quando a gente acha que tudo perdeu sentido, tudo perdeu valor. E hoje, inclusive, vamos pensar na seguinte questão: o que fazer quando tudo que podíamos fazer foi feito? Quando não tem mais jeito. Quando a gente não tem mais força nenhuma para a gente fazer algo. Vem com a gente, 18 horas, aqui no nosso canal. Nós vamos juntos meditar na Palavra de Deus. Naquele horário, bem provavelmente, teremos um momento aí de conhecimento daquele que será o nosso futuro presidente da República. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que toda autoridade é constituída por Deus. Não importa quem ganhe, não importa quem venha ganhar, ele será o instrumento que Deus poderá usar para trazer esperança, trazer segurança, para ajudar o brasileiro, a brasileira, a viverem uma vida mais feliz. Seja quem for, agradeça a Deus. Ore por ele, por essa pessoa que vai governar o Brasil a partir de 2023. Aceite o resultado das urnas, seja qual for.
É assim que a gente aprende na igreja, que democracia é um exercício de liberdade. O voto, meu irmão, minha irmã, é livre, é secreto e é um direito seu. Você entendeu? Então, meu querido, minha querida, vamos também ter na nossa celebração das 18 horas, que será virtual, um momento de oração por aquele ou aquela pessoa que irá governar o Brasil a partir de 2023. Eu não sei quem será, porque é a urna quem vai dizer, mas será aquela pessoa que Deus colocar sobre ela, sobre os ombros dela, a responsabilidade de cuidar do nosso Brasil. Essa pessoa terá o dever de agir conforme a justiça divina, conforme as leis do país e conforme a vontade do seu povo. Vamos em frente, né? É assim que a gente faz a democracia do nosso Brasil. Amém? É um bom domingo, um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Até logo mais, então, quando estaremos juntos de novo.